Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, o único bispo e bom pastor de nossas almas. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito, que é a verdade, diz às igrejas. A verdade que liberta, que cura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que era, que é, que há de vir, toda honra e toda glória, a ele seja dado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simeão tinha lhe revelado o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver aquele que iria ser a salvação para todos os povos, línguas, todos aqueles que creem nele. E quando ali no templo, como de costume deles, fazia-se a circuncisão, e quando José e Maria levam o menino Jesus, ele, por revelação novamente do Espírito Santo, recebe que ali estava o menino e ali ele com alegria, né? Ele cumpre-se a palavra que ele havia recebido pelo Espírito de Deus e assim ele anuncia que estava pronto para que o Senhor lhe recebesse, porque ele cumpriu-se a palavra que ele veria o menino, aquele que nos redime de todos os nossos pecados. Assim são as promessas de Deus. Céu e terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Ele é cumpridor, ele é fiel àquele que prometeu. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra. Ele é a verdade, como ele sempre nos ensina. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Ele é aquele que senão não teria dito: a casa do meu pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Ele, eis que vem sem demora. E assim nós perseveramos. Sabemos que, segundo os sinais, estão antecedendo a sua vinda. Sabemos que o anjo do concerto, o anjo da nova aliança, né, aquele que cuida do povo de Deus, está aplainando os montes, os outreiros, está deixando tudo preparado para a vinda do Senhor. Está purificando o templo, assim como o crisol é para o ouro e para a prata, o Senhor é aquele que esquadrinha todo o intento do coração. A qualidade da obra de cada um é provada pelo fogo. O sal é provado pelo fogo. O sal se tornar insípido, né, ele perde a propriedade, né, se torna sem graça. Né. A Bíblia diz que a porta da graça fechará, né, e muitos são aqueles que ficarão de fora, muitos são os que baterão e não o encontrarão, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, o conhecem e herdarão o reino dos céus. Muitos naquele dia e naquela hora que somente o Pai sabe, nem os anjos e nem o Filho, os anjos que são ceifeiros, porque um é o que planta, o outro é o que colhe. Muitos chegarão até Cristo, né, e dirão: mas eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz curas, maravilhas, e
Ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, porque muitos são os que acumulam iniquidade sobre iniquidade, e as suas más atitudes recaem sobre as suas próprias cabeças. Temos que perseverar, vigiai com a incredulidade. Lembrai-vos de João, o Batista, anunciou o batismo de arrependimento com ousadia, com o poder que recebeu o revestimento do alto, através da nova aliança, ainda da criança no ventre da mãe, aquele que é natureza não humana, mas divina, é aquele que foi concebido pelo Espírito Santo, e gerado à sombra do Onipotente, aquele que antes de tudo das primeiras obras ele já era, ele estava no seio do Pai, assim como ele disse: Pai, me glorifica assim como o Senhor me glorificava antigamente. Ele disse também a respeito de João Batista que realmente ele foi grande, o profeta, mas nascido do ventre de mulher foi o último, porque após a nova aliança Jesus é o grande profeta, e todo aquele que o segue em espírito e em verdade fala pela boca do grande profeta, aquilo que ele coloca em nossas bocas. Não falamos, não discorremos de nós mesmos, não exortamos segundo doutrina meramente humana, mas exortamos segundo o Espírito procede em nós. Em tudo nós damos liberdade, toda honra e glória seja dada a Ele. Mas João, o Batista, que anunciava o arrependimento, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Nota-se que quando o anjo faz a promessa a seu pai, Zacarias, ele a faz lhe determinando o nome, que ele iria chamar João. E assim o seu pai, pela incredulidade, não creu, e ele disse: porque não crestes, ficarás mudo até ele nascer, e ali o anjo diz que ele seria aquele que iria preparar o caminho para o Senhor, aonde confirma, juntamente ali com a sua mãe, o nome que seria João, do qual ele disse, a muitos que perguntavam se ele era o Cristo, ele dizia: eu não sou o Cristo, eu vos batizo com o batismo do arrependimento, mas após mim virá alguém que era antes de mim, e este, do qual não sou digno de desatar as correias da sua sandália, vos batizará com o Espírito e com fogo. Também sabemos do perigo, do risco da incredulidade, porque quando o lançaram na prisão por conta da exortação ali da mulher, de Herodias, irmão ali de Herodes, João, o Batista, pede que um dos seus discípulos vá perguntar a Jesus se ele era aquele que viria ou havemos de esperar outro. Aquele que mesmo no batismo ele viu quando Jesus saiu das águas de Jordão, que recebeu o Espírito do alto, viram como um formato, uma forma corpórea como de um pombo. Este é meu filho amado em que me compraz, fazei tudo o que ele disser.
mas caiu na incredulidade, né? E acabou se repousando a sua cabeça na bandeja da raposa, por conta da incredulidade, né? Temos que vigiar para não retroceder. A perseverança tem que ser do início ao fim, né? Fé juntamente com as obras de justiça. Mas Jesus, ele disse, né, quando os seus discípulos estavam, ele, homem de pequena fé, vigiai com a incredulidade, né, sempre advertindo, assim como nos adverte nos dias atuais, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Vigiai com a incredulidade, homens de pequena fé. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, né, e disseres aquele monte, lança-te ao mar, assim lhe sucederás, porque a mostarda, sendo o menor grão na agricultura, né, após semeado, se torna uma árvore grande, onde os seus pássaros fazem os seus ninhos, né, porque através do exercício constante da fé, porque aquele que tem fé, tudo lhe é possível, tudo pode ao que crê, não há dúvida, né? Ele persevera crendo na promessa que é a salvação e a vida eterna. Nós servimos aquele que não tosqueneja, ele trabalha de dia e de noite, ele é aquele que peleja por aqueles que depositam a confiança nele e nos concede as armas espirituais, as milícias que não são terrenas, mas são superiores, são celestiais, poderosas para destruir fortalezas, para derrubar muralhas, para aplanar os caminhos, aonde perseveramos firmes dia após dia, segundo o amor opera em nós, segundo os dons irrevogáveis que é a forma de se operar, segundo o amor que tudo sofre, é benigno, tudo suporta, né? Quando perseveramos no amor, não há incredulidade. Perseveramos crendo em entendimento de coração, amando somente o Senhor teu Deus de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a sua alma, amando o próximo como a ti mesmo, né? Perseverando em espírito e em verdade. Porque o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, como ele nos disse ontem, que chegaria o tempo que nem em Samaria, naquele monte, e nem mesmo em Jerusalém, se adoraria o Pai, porque somente aqueles que creem são como um próprio culto racional, ofertando ações de graças, segundo como casa do Deus vivo, somos edifício, lavoura do Deus vivo, o Pai, o agricultor, o Filho, a semente da qual é o renovo, o broto da qual foi cortada, mas não foi impossível o anjo detê-lo, né? Como um renovo, a sua raiz nos fornece a seiva, né? Da qual somos como árvores plantadas junto ao ribeiro, as águas que fluem do trono de Deus, do trono do Cordeiro, aleluias, ou glórias a Deus, e recebemos da tua seiva que nos alimenta dia após dia. Pode vir a tempestade, pode vir os vendavais, e estamos firmes, estamos de pé, né? Ele nos renova diariamente, como a Bíblia diz, né? Jamais nada nos afasta do amor de Cristo, não tem nada que nos afasta. Estamos preparados para toda boa obra, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, revestindo do escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno,
cingindo os lombos, a cintura com a verdade. Cinge a espada, a cintura, ó herói, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa. Vestidos do capacete da salvação, calçais os pés na preparação do Evangelho, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, revestido da couraça da justiça. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas. Nova criatura e persevera segundo as obras de justiça. Porque se alguns se rebeliam, coração com adultério, que seguem a prostituta, não alcançam a redenção, da qual só é possível através do primogênito de toda a criação, primogênito da ressurreição, o unigênito do Pai, o único Filho do Deus Altíssimo, que através dele é Pai de multidões, o Emanuel, o Deus é conosco, a semente de Abraão, a promessa, juramento eterno por si mesmo, que não achou outro maior, o maior abençoou da promessa, Rei de Salém, Rei de luz e justiça, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, do qual, antes mesmo de filhos de Levi, um sacerdócio do qual não se tem genealogia, ele está acesso para todos os povos, todos aqueles que creem nele, ele é aquele que nos redime. O unigênito do Pai nos torna adotivos por adoção através do irmão. Todo aquele que faz a vontade do Pai é meu irmão, é minha irmã, a mãe, a Jerusalém celestial do alto, do qual Deus, embora aquele povo do deserto estivesse como adultério, com murmuração, como ele disse, o meu povo cometeu 2 crimes, rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas que não retêm a água. Ele não se importa ser chamado pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, porque eles creram na ressurreição, eles creram na vida eterna, andaram, saíram de um lugar, foram para um lugar distante, na fé, crendo naquele que estava falando com eles, o Deus invisível, do qual Abraão, Isaque e Jacó perseveraram e alcançaram a pátria excelente, a Jerusalém celestial, do qual nós perseveramos na fé, crendo. A Bíblia diz que olhos jamais nunca viram, em mente nunca imaginou o que está sendo preparado para aqueles que depositam a confiança nele, para aqueles que perseveram segundo a obra e a fé, que caminham lado a lado. Como ele diz, aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Temos que abraçar a árvore da justiça, temos que focar a cidade santa, temos que focar naquilo que é eterno. E muitos, por amar o mundo e aquilo que há no mundo, que tudo passa, acaba perdendo o que é eterno, que é a palavra que é viva e eficaz. Todo aquele que guarda os mandamentos, como Jesus disse, só há um dom, os mandamentos. Todo aquele que persevera segundo os mandamentos, segundo a fé, opera em nós a graça, o favor imerecido, somos cumpridores, porque o fim da lei é a obediência. Somente se cumpre os mandamentos através da fé, através da graça.
pela lei, está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Tanto que não se alcançou o elo da perfeição pela lei, era sempre necessário sacrifício, né? E pela graça, o elo da perfeição, o sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, e até mesmo dos bodes, uma aliança superior até mesmo dos anjos. Ele se tornou não só mediador entre Deus e homens, mas também entre os anjos, feito um pouco menor que Deus, menor até mesmo que os anjos, se tornou superior pela submissão do coração e herdou tudo do Pai, nos concede novamente o domínio que foi perdido no jardim do Éden. O primeiro Adão, alma vivente, né, que caiu, transgrediu, perdeu o domínio, onde a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, cabe a nós expulsá-lo, né, porque Jesus nos concede o domínio, o poder e a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E assim nós perseveramos em mais um dia, em vigilância, em súplica, em oração, vigiando, né, orando sem cessar, ofertando louvores e adorações através das boas atitudes. Mostrai pelo bom proceder que o Espírito está em vós, se é que vós ainda tenhais. Assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.